Por que o seu filho não te ouve? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto aqui no consultório. Marisabel, eu falo, explico, repito e parece que o meu filho simplesmente ele não me escuta. E isso cansa. Cansa porque a mãe sente que está fazendo a parte dela, que ela está tentando conduzir essa criança da forma mais consciente possível e aí mesmo assim parece que nada muda. Então hoje eu quero te convidar a olhar para isso de um lugar um pouquinho diferente. Não de um lugar de uma obediência cega e também não de um lugar de uma mãe extremamente autoritária, mas do lugar do funcionamento do cérebro da tua criança, do vínculo e também do campo emocional que envolve toda essa relação. E você já parou para pensar que na nossa loucura de viver tudo no automático e acelerado, a gente acaba transformando a nossa casa num ambiente de sempre alerta. A gente acorda dando ordens para o nosso filho. Vai tomar café, vai escovar teu dente, vai te arrumar, bota a roupa, tira o calçado, pega isso, pega aquilo. E a gente tá cobrando horários, né? E a gente vai dormir contando com aquele momento de sono, né? A gente não vê a hora da criança fechar o olho pra gente também poder descansar. Só que o que ninguém te conta é que pro cérebro de uma criança, uma mãe que está sempre apressada, uma mãe que está sempre irritada, ela é percebida, ela é sentida como um predador. E o que o instinto faz diante de um predador? Ele desliga todos os sentidos e ele entra dentro de um modo que a gente chama de modo sobrevivência. Então, se o teu filho ele simplesmente não te ouve, talvez seja porque o sistema de segurança dele entendeu que o som da voz, nesse momento, é uma ameaça. Então, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Marisabel, eu sou psicopedagoga especialista em desenvolvimento infantil e criadora do método O Código Invisível da Infância. E tudo que eu trago aqui no meu canal, ele nasce da minha prática clínica, da minha escuta profunda das famílias e da compreensão de que o comportamento infantil ele nunca é só um comportamento. Ele é uma criança que está tentando se comunicar. Então hoje eu quero te convidar a entender isso a partir do neurodesenvolvimento. Porque quando a gente começa a entender como que o cérebro da criança funciona, a gente começa a reduzir a nossa culpa, a gente começa a se cobrar menos e aí também o nosso caminho e a nossa maternidade começa a ficar mais clara. Então a primeira coisa que você precisa saber agora é que escutar não é uma habilidade moral. Então não é uma questão de educação, de respeito. O escutar é uma habilidade neurológica. E como toda habilidade neurológica, ela depende de uma maturação cerebral. Então o cérebro da criança pequena, ele ainda está em processo de construção e de maturação, principalmente nas áreas que são responsáveis pela atenção, pelo controle do impulso, pela atenção sustentada, pelo planejamento e também pelas respostas conscientes. Regiões que ficam nessa área aqui que a gente chama de córtex pré-frontal. E essa área é uma das últimas áreas a amadurecer no cérebro humano. Então, em muitas crianças, ela ainda está muito imatura durante toda a infância. Então, isso significa que mesmo quando a criança parece entender o que você diz, o cérebro dela nem sempre consegue sustentar essa informação, processar a ordem e transformar em uma ação como a gente espera que aconteça. E não é porque a criança não quer, não é porque ela quer te testar, porque ela quer te desafiar, mas é porque ela ainda não consegue. E aí vem o ponto mais importante de tudo isso. Essas áreas do cérebro só funcionam bem quando o sistema nervoso está regulado. Então, quando a criança está cansada, quando ela está frustrada,
ansiosa, hiperestimulada ou então emocionalmente ativada, o cérebro entra nesse modo de sobrevivência. E nesse estado, o cérebro ele acaba priorizando regiões que são mais primitivas, que são aquelas regiões ligadas à defesa, e aí então ele desliga temporariamente essas áreas que são responsáveis pela escuta consciente. Por isso, quando você fala com o seu filho no meio de uma birra, no meio de uma crise, de um choro, daquela agitação excessiva, o cérebro dele ele simplesmente não está disponível para te escutar. Ele está muito ocupado tentando se proteger, tentando se organizar e a sobreviver emocionalmente àquele estímulo que ele recebeu. E é aqui que acontece algo que muitas mães não sabem. Quanto mais você fala nesse momento, menos o cérebro da tua criança consegue te ouvir. Porque esse excesso de fala, ele vira um ruído. Esse excesso de explicação, ele vai virando uma sobrecarga para esse cérebro processar. O excesso de comando vira estresse. O cérebro infantil, ele precisa de simplicidade para conseguir se organizar. E a grande sacada aqui, o pulo do gato de quem já acompanhou vários vídeos e me acompanha por aqui sabe que o cérebro da criança ele não se regula sozinho. Ele se regula em relação ao adulto. E esse processo a gente chama de corregulação, que é quando a criança pega emprestado o sistema nervoso do adulto para conseguir se acalmar, para conseguir organizar todas as emoções e aí então voltar ao equilíbrio. Então isso significa que o estado emocional do adulto influencia diretamente na capacidade de escuta do teu filho. Então, quando você está ansiosa, quando você está irritada, quando você está acelerada, esgotada, o corpo entra nesse estado de alerta. A respiração muda, o tom de voz muda, a expressão facial muda. E mesmo que talvez você não perceba, o seu corpo está comunicando essa tensão. E através desse radarzinho, que é o cérebro da nossa criança, ela capta imediatamente essa informação. Porque o cérebro infantil ele é extremamente sensível ao ambiente. Ele está lendo sinais não verbais, tudo aquilo que a gente não fala o tempo todo. Então, quando ele percebe um adulto em alerta, consequentemente ele também entra em alerta. E um cérebro em alerta ele não consegue escutar, ele só consegue reagir. E é por isso que muitas mães me dizem, nossa, parece que quando eu tô calma, as coisas funcionam melhor. Mas isso não é coincidência, não é sorte, não é acaso, é neurodesenvolvimento. A escuta da tua criança, ela não depende só daquilo que você fala, mas de como, quando e em que estado emocional você fala. E aí é muito comum a mãe, quando ela tá no celular, esperando, né, que a criança responda para ela. Então a mãe tá aqui no celular e dizendo, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano para de pular, fulano para de correr. De longe, no meio da tarefa, com pressa, com a voz elevada, muita informação ao mesmo tempo. O cérebro dessa criança não tem condições neurológicas de processar tudo isso. Agora, quando a mãe se aproxima, fala menos, usa frases mais curtas, olha no olho, espera o tempo de resposta dessa criança, a escuta começa a acontecer. Não porque a criança mudou, mas porque o ambiente neurológico ficou mais favorável. E aí eu quero te ajudar a transformar tudo isso, todas essas informações em uma prática concreta aí no teu dia a dia. Porque quando você perceber que o seu filho não tá te ouvindo, a primeira coisa não é ficar gritando e ficar repetindo e aumentando o tom de voz. É observar em que estado esse corpo está. Ele tá cansado?
Ele tá com fome? Ele tá agitado? Hiperestimulado? Se tiver, tu já sabe que não é um bom momento de exigir que essa criança te escute. O segundo passo é a gente regular o nosso próprio corpo. Respira, sai do automático. Um corpo mais calmo comunica segurança sem a gente precisar dizer absolutamente nada. O terceiro passo é a gente conseguir reduzir a linguagem. A gente não precisa ler a Bíblia, rezar a missa, frases curtas, claras, diretas. Uma instrução por vez. O cérebro precisa dessa simplicidade para ele conseguir processar. E o quarto passo é a gente conseguir se aproximar antes de falar qualquer coisa. Chegar perto, tocar, olhar no olho. Isso ativa no cérebro da criança circuitos de vínculo, de segurança que facilitam essa escuta. E por fim, é importante respeitar o tempo neurológico da criança. Quanto menor essa criança for, mais tempo ela precisa para processar o que ela ouviu antes dela agir. Quando o adulto interrompe esse tempo com novas ordens, com os novos estímulos, o cérebro ele simplesmente se perde, ele congela. E eu quero que você leve dessa aula essa frase aqui, ó, que o seu filho não te ouve quando o cérebro dele não está pronto para ouvir. Isso não é desobediência, isso é uma imaturidade neurológica, somado a um estado emocional que ele captou desse ambiente. E aí, quando você entende isso, a relação muda. Porque tu sai daquele estado de briga, daquele estado de cobrança e entra num estado de mais consciência. Então, se essa aula fez sentido hoje para você, eu quero muito te convidar para curtir, para comentar e também para compartilhar com outra mãe que precisa saber disso. Esse canal ele é um espaço de orientação e não de julgamento. E se você quiser aprofundar esse caminho comigo, eu te convido a conhecer o Código para Destravar o Desenvolvimento Infantil. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, @mariaisabel.psico. E lembrem-se, as crianças não aprendem a escutar porque a gente falou mais alto ou porque elas foram mandadas. Elas aprendem a escutar quando o cérebro encontra segurança para funcionar. Então eu vejo vocês na nossa próxima aula e até lá!